Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Gauer, eu sou farmacêutica, perita criminal do Instituto Geral de Perícias aqui do estado do Rio Grande do Sul e mentora no Mapa Concursos nas modalidades de plano para farmacêuticos, biólogos e biomédicos que desejam prestar concurso nas áreas de carreira pericial. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre os assuntos que são mais cobrados nas provas para farmacêuticos e que às vezes, por vezes, englobam também os cargos de biólogo e biomédico, mas o meu enfoque hoje vai ser a parte de farmácia. Dentre as disciplinas mais cobradas para farmacêuticos estão as disciplinas de farmacologia, toxicologia e química analítica. Também não é incomum aparecerem nas provas para farmacêuticos as disciplinas de química geral, inorgânica e orgânica. Então, dentre esses assuntos, dos diversos assuntos que podem ser cobrados dentro de cada disciplina, o que é mais importante que vocês direcionem o estudo de vocês, o que é mais cobrado, então, nas provas, para peritos criminais farmacêuticos? Dentro de farmacologia, o nosso enfoque na hora de estudar para concursos deve ser todos aqueles fármacos ou drogas que vão ter ação sobre o nosso sistema nervoso central, os chamados psicotrópicos, tá? Sejam eles estimulantes, depressores ou perturbadores do nosso sistema nervoso central. Além disso, então, dentro dessas classes de substâncias, a gente tem os hipnóticos, os sedativos, os ansiolíticos, o próprio álcool, maconha, cocaína, LSD, êxtase, todas essas substâncias, tá, que de alguma forma vão ter certa influência e vão modificar o nosso sistema nervoso central, são importantes para a nossa prova. Além de saber as substâncias, a gente precisa focar muito bem no mecanismo de ação de cada uma delas, quais são os efeitos que elas vão causar nos indivíduos, se causam, se tem aquela relação de tolerância e dependência ou não. E aí, puxando um pouquinho mais o assado para a parte de toxicologia, tentar identificar quais são as probabilidades de efeitos tóxicos dessas substâncias no nosso organismo. E além disso, também saber identificar, um caso clínico, por exemplo, um paciente chegou com tal e tais sintomas, conseguir relacionar com possibilidades de classes, dessas drogas ou substâncias, ou medicamentos psicotrópicos, relacionar tanto a classe como possivelmente, na descrição do caso clínico que normalmente vem no enunciado da nossa questão, buscar identificar qual é a substância responsável por aqueles efeitos. Além disso, da questão da sintomatologia, de saber reconhecer, quando se tem antídoto para essas determinadas substâncias, para se reverter aquele quadro de intoxicação, também é importante saber. Ainda pensando em farmacologia, como eu já falei, toda a parte de farmacodinâmica, qual vai ser o mecanismo de ação, qual vai ser a ação desses fármacos no nosso organismo, a parte de farmacocinética também é muito importante para saber quais são as fases, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Qual é a relação dessas substâncias, no nosso organismo e essas fases que englobam essas substâncias. Ainda pensando em toxicologia, a toxicocinética e a toxicodinâmica dessas substâncias também são importantes. Então a gente vê que normalmente nos editais a farmacologia e a toxicologia se complementam. Claro que a toxicologia ainda traz normalmente outras substâncias que também são relevantes que a gente estude, como por exemplo, os metais pesados, os agentes meta-hemoglobinizante ou gases, tóxicos e voláteis, e também os praguicidas, que vão ser os herbicidas ou os pesticidas. Então, que são agentes que normalmente não vão ter um efeito fisiológico no nosso organismo e sim desempenhar efeitos tóxicos. Então, mesma coisa, saber o mecanismo de ação dessas substâncias, quais são os efeitos no nosso organismo e possíveis antídotos para cada um deles. Então, normalmente, os enunciados das questões não trazem... é difícil ter alguma questão que seja focada numa só substância ou numa só parte daquele assunto. Então, normalmente, o enunciado ou a questão em si vai exigir da gente um conhecimento mais global, de uma substância, como mecanismo de ação, a farmacocinética, a toxicocinética da substância, possíveis efeitos, antídotos, enfim. Então, fazendo um apanhado disso, toda a parte, então, de alucinógenos, os opioides, são substâncias psicotrópicas que são bastante cobradas em provas, drogas de abuso, maconha, cocaína, êxtase, LSD,
e outras drogas, a sua relação de dependência dessas drogas também, né, do usuário com as drogas também é importante. E a parte de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, e também os neurolépticos que são usados também como medicamentos, né? Então também tem bastante cobrança na parte de farmacologia. Ainda em farmaco, a gente pode fazer um puxado com a portaria 344, que é a lei aqui no Brasil que regula o controle, né, a comercialização dessas substâncias, sejam elas de controle receitual, né, que precisa de um receituário, uma notificação de receita para serem comercializadas, tanto quanto essa normativa, né, a portaria 344 também traz na sua essência quais são as substâncias que são de uso proibido no Brasil. Então, de forma alguma, elas podem estar sendo comercializadas ou sendo utilizadas né, pelos usuários. Então, essa portaria, a portaria 344, também é um assunto bem recorrente nas provas de peritos, até porque, fazendo um apanhado para a nossa logística, são as principais substâncias que vão ter importância, né, pericial, então faz muito mais sentido se estudar isso do que, como a gente percebe em alguns editais um pouco mais antigos, que já estão um pouco mais defasados, a gente vê que antigamente se cobrava antimicrobianos, né, fármacos para o sistema cardiovascular, né, antiparasitários, então isso cada vez menos é tendência nas provas de perito. Então, sempre que for estudar, principalmente antes de estudar com o edital aberto, focar nesses agentes psicotrópicos. Indo para a parte de química analítica, essas mesmas substâncias que a gente tem, né, a questão fisiológica, que a gente precisa saber os efeitos dela no nosso organismo, a gente também precisa saber e entender os métodos que a gente vai utilizar na prática pericial para identificar e determinar qual é a substância tóxica, né, que está fazendo mal para o organismo do indivíduo que está sendo periciado. Então, dentro da química analítica, a parte de cromatografias é de extrema importância. Não dá para ir para uma prova sem saber os conceitos básicos de cromatografia, saber diferenciar os principais tipos de cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, saber as principais características de cada uma delas, vantagens e desvantagens delas também, e as aplicações dela, né? Para qual analito ela vai ser melhor, quais modificações que a gente faz durante a metodologia que pode favorecer ou não a detecção de determinado analito. Então, tudo isso é preciso ter em mente. E da mesma forma, os principais detectores, né, que vão ser utilizados durante as análises periciais. Então, os principais detectores que a gente foca na hora do estudo, pensando em perícia, é toda a parte de espectrofotometria, né, seja ele ultravioleta, visível e infravermelho, que são os principais. A espectrometria de massas também é muito cobrada e é preciso saber para a maioria das provas. E aí, claro, a gente vai ter outras técnicas analíticas que são um pouco menos cobradas, mas que de certa forma a gente também vai precisar estudar, como a ressonância magnética nuclear, né, que é o RMN, espectroscopia Raman, às vezes é cobrado em prova. Mas essas duas técnicas, por exemplo, são menos cobradas. Então, o foco, se você ainda não sabe o que focar ou está iniciando o estudo agora, então a parte de cromatografia, espectrometria de massas, detectores ultravioleta, visível e infravermelho, tá? Saber os princípios de cada técnica, os principais detectores e saber exemplos, né, na prática pericial do que pode ser utilizado. Dentro da parte de química, que às vezes é cobrado, às vezes não é, né? Na química geral, química inorgânica ou orgânica, a química orgânica ainda é o assunto que é mais cobrado. Então, toda a parte de ligações orgânicas, saber reconhecer as funções orgânicas, quais são as principais reações que essas funções orgânicas sofrem. Então, tudo isso é importante estudar dentro da química orgânica. E claro que dando o devido enfoque, de preferência pegando algum edital anterior, né, para ter como embasamento. Mas se você vê que o seu edital anterior está muito defasado, muito antigo, espero que esse vídeo te ajude, né, nesse direcionamento dos estudos. Para a parte então de biologia e biomedicina, vai ficar para um outro vídeo, porque daí a gente adentra toda a parte de mais da biologia molecular e outras partes da biologia que por vezes também são cobrados para o cargo de perito farmacêutico, então que não vai ser o enfoque hoje. Então,
Pessoal, se ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram deixar, deixem aqui no vídeo e vão mandando sugestões pra gente, tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no nosso Instagram, tá bem? Um abraço e até a próxima!